Porque o cérebro é química, ele precisa de química. E como eu posso otimizar essa química entendendo que não é dieta, é estilo de vida? Se você não consegue ter uma boa performance pessoal, você não vai conseguir performar bem como empresário. Empresário costuma trabalhar muito e dormir pouco. É importante que se crie a rotina do sono. Muito bem, estamos no ar com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e hoje, diferente dos nossos outros podcasts, eu tenho aqui uma convidada especial. Autora do livro Viva com Saúde Plena. Hoje eu tenho aqui Daiane Henrique. Também é minha companheira de bancada, minha esposa, minha sócia. Tudo teu. Tudo isso. E hoje nós vamos falar de saúde. O empresário precisa ter saúde, né? Todo mundo pedindo isso aqui. E aí hoje nós vamos inverter um pouco o jogo aqui. Nós vamos falar de saúde, mas vamos falar de um ponto específico. Tá? Que eu acho que é o que mais pega quando a gente fala em empreendedor. E aí tem muita coisa aqui, riquíssima aqui no teu livro, sobre isso. Que é o supercérebro, né? Uhum. Que é como que a gente vai potencializar a nossa capacidade cognitiva. Como ativar o cérebro, né? Como ativar o cérebro. Como... aumentar o poder de cognição. Fica mais inteligente, né? Fica mais inteligente. Melhora o teu poder de decisão, respostas rápidas. E dá pra fazer isso, né? É possível fazer isso. Dá pra fazer, porque assim, nós estamos no nosso sem uso de drogas. Nós estamos no nosso podcast 27. Então hoje é especial. Já tem que trazer um tema que realmente o pessoal está pedindo, porque a gente está falando de negócio, traz isso, traz aquilo. E esses dias uma pessoa colocou lá no nosso papo de dono: Marcelo, olha só, nem é uma pergunta não para responder, mas só queria saber o seguinte: como é que vocês dão conta de tudo isso? Como é que vocês dão conta e estão sempre ligados? Como é que vocês fazem para não esquecer das coisas? É intenso, né? E é intenso o nosso jogo, né? É super tranquilo, né? Nosso jogo é intenso, né? É super tranquilo, 3 filhos, casa. Trabalho pra caramba. 30 e poucos clientes ativos, questões diferentes, necessidades diferentes. Como é que a gente faz isso funcionar sem esquecer das coisas, sem se atrasar, cumprindo prazos? Como é que a gente faz isso? E aí, entramos nas discussões, vamos falar um pouquinho do supercérebro, vamos falar de como que potencializa, né, esse fator cognitivo, como é que as pessoas ficam melhores, e dá para fazer isso, né? É que a falta de nutriente, na verdade, ela atrapalha o desempenho, né? Então a gente vê empresários, grandes empresários aí no nível mundial, a gente sabe do que eles usam, né? A gente entende o que eles fazem para isso. Não é só curso. Dá para nutrir o cérebro. Não é só curso. Quem está ouvindo a gente Exatamente, aqui, fazer o curso é importante. Sim, mas não é só. Mas nutrir o cérebro vai ajudar a aproveitar melhor aquilo lá. Aproveitar melhor o que eu estou aprendendo, para que eu possa executar melhor, para que eu possa ter tomada de decisão melhor, para que eu possa realmente ser mais inteligente, sabe? Melhorar o meu QI. Ficar mais inteligente de verdade mesmo. De verdade, tá? Melhorar o meu QI através de química, né? Então, assim, são substâncias químicas, né? Substâncias através de vitaminas, lícitas, né? Porque o cérebro é química, ele precisa de química. E como eu posso otimizar essa química que está acontecendo nesse momento no meu cérebro para me ajudar nesse sentido? Te olhando assim, agora começou a rolar uma química também. Uma química, né? Nossa química ela é diária, né, meu amor? Aqui. Deixa eu voltar aqui para o Planeta Podcast. Mas olha só, o inverso também é verdade? Tipo, a falta de nutrientes. O empresário que está aí na correria e... Só Nutri-Salada na pizza? Pode prejudicar o desempenho. Atrapalha sim. Eu falo que não é dieta, é estilo de vida, né? Então isso é bem importante a gente ter. Eu não vou falar aqui de dieta, eu não vou dar pratos, eu não vou falar de... Não vai ser um podcast de nutrição. Não é nada disso. Até porque eu não sou nutricionista, eu acho que é importante eu colocar que eu sou farmacêutica, né? Então a minha formação, eu sou farmacêutica, eu tenho 3 pós-graduações, as 2 últimas pós-graduações que eu fiz com o Dr. Laí Ribeiro, né? Então isso me condiciona a estar aqui e falar sobre isso, né? Então isso me habilita a estar aqui e falar sobre isso. Então não é de teoria de livro que eu li, inclusive é do meu livro, onde eu escrevi o livro, né? O livro que tu escreveu. Que eu escrevi sobre isso, inclusive, né, com dedicatória aqui do Dr. Laí Ribeiro falando sobre como ler o livro, enfim. E é na prática, né? Então, hoje eu treino médicos, eu treino pessoas também nesse sentido, né, de consultoria para médicos, enfim. Então, eu estou falando aqui realmente do que eu sei e o que eu acho que pode contribuir muito mesmo para o dia a dia do empresário e gerar mais resultado. Então, sim, Daiane. Mas antes a gente tem que falar. Seja bem-vinda, Daiane. Agora você vai ser minha entrevistada nesse
podcast da semana. Toda semana a gente está aqui. Não sei se você já ouviu o nosso podcast. Já ouvi 26. 26? 26 esse podcasts. É o 27º. Toda segunda-feira estamos aqui. YouTube, todas as plataformas de áudio. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso propósito aqui é te provocar, sempre te provocar, te trazer insights para que você consiga levar a sua empresa para ela que se torne uma empresa mais lucrativa. Esse é o nome, inclusive, do nosso podcast, da nossa empresa, dos nossos programas. E hoje nós vamos nutrir a sua mente para que você consiga ter percepções melhores para turbinar a sua empresa também, tomando decisões mais assertivas. E aí nós vamos inverter a parada aqui. Hoje quem vai entrevistar sou eu, vai ser sabatinada com as perguntas que eu preparei aqui. Vamos lá. Tu acha que vai ser aquela listinha que tu passou tudo prontinha? Não, tem coisa aqui difícil. Por que vocês estão aí achando que é fácil? Eu estou aqui nesse lado sempre respondendo pergunta. Hoje a coisa vai virar. Eu sabia que um dia chegaria a minha vez. Tô pronta. Sabia que um dia vai chegaria a minha vez. E hoje, no 27º podcast, finalmente fui ouvido pela produção. Fui ouvido pela produção. E me deram uma atenção. E hoje nós vamos falar de supercérebro. Vamos lá então, olha só. Está muito em alta falar de suplementos, falar de suplemento, reposição de nutrientes para melhorar a saúde, performance física, tralalá. Então, fala isso tudo quanto é rede social, revista, notícias, todo mundo. Buscando, se cuidar está na moda. Pessoas com estilo de vida mais saudável, elas conseguem de verdade se beneficiar também na questão cerebral? Eu digo que sim. Sim, entendendo que não é dieta, é estilo de vida, então deixar isso bem claro, não é uma dieta que eu vou fazer para emagrecer, enfim, levando em consideração que hoje blogueiras, dona de casa, professor de educação física, médico, farmacêutico, meio que qualquer pessoa pode abrir uma câmera no Instagram e falar sobre isso, Então eu preciso buscar informações corretas. Eu preciso entender que tipo de suplemento eu estou usando, E qual o meu objetivo com isso. Então, como tu mesmo colocou, as pessoas estão cada vez buscando mais, Ter um corpo sarado, ter um estilo de vida, malhar, Tá feito hoje, postar, enfim, Mas de que forma que eu aproveito isso também para minha questão cerebral? De que forma que eu aproveito isso também para minha parte de cognição? Então, se a gente fazer uma reflexão aqui, teoricamente, até os 20 anos, isso teoricamente, até os 20 anos, as pessoas têm ali um estilo de vida onde elas estão com peso adequado, onde elas conseguem trabalhar muito, conseguem estudar até tarde, no outro dia conseguem sair, conseguem ir para balada. Corre, tem uma energia, até algumas pessoas se estendem até os 25, às vezes até os 30, os 27, 28, algumas até o 30, vai para balada, tá na faculdade, vira à noite, no outro dia tá lá de novo, isso funciona muito bem. Tem outras que precisam avisar que já passaram dos 30, Não precisa chamar, precisa avisar. Elas não estão atentas ainda, parece que elas esqueceram. Parece que esqueceram, Então, o que acontece? Por que em determinada idade, poxa, agora parece que eu não consigo mais acompanhar, parece que não está acontecendo mais? Isso não é porque você fez 25, ou porque você fez 30, ou porque você fez determinada idade. Isso acontece porque o nosso organismo, ele tem substâncias, Ele está com a quantidade de substância até determinado tipo de tempo. E aí, com o tempo, ele vai diminuindo. Então, os teus aminoácidos, as tuas vitaminas, os teus nutrientes, os teus hormônios, Eu preciso repor isso. Se eu não fazer essa reposição, se eu não repor esses nutrientes, eu vou realmente sentindo esse efeito. Por que a gente tem pessoas que às vezes com 50, 70, ainda estão nativas, estão conseguindo, estão fazendo, têm energia para isso? Com certeza eles se cuidam. Eles cuidam isso. Vamos lá, segura aí. Então quer dizer que se eu tiver um estilo de vida mais saudável, eu melhoro sim a minha cognição cerebral. Melhora a minha capacidade de raciocínio. A minha capacidade de raciocínio. Porque eu estou ingerindo menos substâncias tóxicas para o meu cérebro. Então, basicamente, para ficar claro aqui, pessoa que está nos ouvindo, a gente poderia dizer que um corpo gordo tem uma mente gorda. E eu não gosto dessa expressão gordo, mas, assim, obeso vai ficar... vai ser mais pesado. Gordo de pesado. É difícil de movimentar, é difícil de realmente tomar a decisão. É difícil, por quê? Porque o cérebro ele vai estar ali o tempo todo, o cérebro, tanto a parte digestiva, enfim, está o tempo todo cuidando daquilo, Então, é como se o organismo, a pessoa que come, a cada 3 horas, ou está o tempo todo comendo, o teu corpo está o tempo todo trabalhando para digerir aquilo, Tem mais coisa para fazer. Exatamente. Aí eu não consigo ter um foco naquilo. Então, o corpo está o tempo todo gastando aquela energia. Então, galera, tá ouvindo?
vamos começar a se movimentar, ouvir esse podcast aí na esteira, fazer um exercício físico, começar a ter um estilo de vida mais saudável para conseguir raciocinar melhor. É interessante que a gente começou a voltar às nossas atividades físicas e é verdade, como realmente a gente acaba... A percepção tá e uma muito coisa vai levando a aguçada. outra, né? Uma coisa, aí tu faz atividade física, aí tu compra uma balança, aí tu começa um determinado tipo de suplemento, tu começa a dizer, hoje eu não quero comer isso, eu vou comer algo mais saudável. Uma coisa vai levando a outra. Então, essa decisão de dar início ela é importante, né? Mas a gente vai falando isso ao longo do podcast. Vamos olhar lá pro lado escuro da lua, né? O lado escuro do oculto lá. Aquela dieta desordenada, desequilibrada. De que forma que essa dieta, uma alimentação desregrada, desequilibrada, ela pode... Nem é dieta, né? Não é uma dieta, né? É uma dieta... Uma alimentação do dia a dia, uma alimentação, não necessariamente do dia a dia, mas aquela alimentação totalmente desequilibrada pode prejudicar o desempenho do empresário. Então, tu imagina uma alimentação totalmente inflamatória, que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? Então, aquelas gorduras, né? Gordura saturada, aqueles produtos cheios de alimentos processados, prontos, congelados, cheio de conservantes, cheio de edulcorantes, cheio de aditivos nesses alimentos, onde o teu corpo ele não reconhece aquilo. Quando tu ingere determinado tipo de alimento, teu corpo não está acostumado, ele não tem enzima para digerir aquilo, ele não está acostumado com vários tipos de substâncias químicas que são hoje colocadas nos alimentos. Isso causa o que a gente chama de alimentos inflamatórios, eles causam uma inflamação no teu organismo. Isso pode levar a vários tipos de doença, inclusive, a predisposição. O bom é que todo mundo entende o que é uma inflamação. É um processo. Inflamação é uma coisa que não tá ok. Não está ok. O teu corpo, quando tu faz a ingestão de alimentos inflamatórios, vamos trazer aqui pizza, x-salada, alimentos processados, alimentos congelados, alimentos ricos em edulcorantes, em corantes, em conservantes, produtos que você compra e ele fica, sei lá, que seja 5 dias fora da geladeira e ele consegue se conservar. Tá bonito. Como que tu consegue deixar determinado tipo de alimento 5 dias fora da geladeira e ele ainda tá bom? Né? Então isso quer dizer o quê? Que aquele alimento ele tem uma quantidade grande de conservante. A hora que tu ingere isso, o teu corpo ele não reconhece aquilo. E aí muitas vezes você come e tá tudo bem, né? Só que a longo prazo isso lá dentro tá causando algum tipo de inflamação, né? É uma pedrinha no sapato que tu não sente, tá tu não plástico. sente. É devagarinho, a ponto de daqui a pouco tu causar uma lesão aí no pé. Então esses tipos de alimentos pode ter. Às vezes a pessoa tem uma certa indigestão, daqui a pouco ela vai ter uma alergia, daqui a pouco ela vai ter uma gastrite, daqui a pouco ela vai ter uma úlcera, né? Ou diversos tipos de alimento, ou diversos tipos de patologia. Entender que esses tipos de alimento, eles roubam a nossa energia. Isso é bem interessante. A gente come para se sentir melhor, né? Eu vou comer porque eu tô com fome, eu preciso de energia, eu tô até fraco. Só que quando tu come esse tipo de alimento, ao invés de ele te dar energia, ele rouba a tua energia. Cansado. Tu fica cansado. Come tanto que, porra... Sabe quando tu come, faz um determinado tipo de refeição, depois tu fica cansadão, assim, tu quer, nossa, preciso descansar, tô muito cansado. Sabe quem é aqui do sul, da região sul de Santa Catarina, fazer um merchan aqui pro Fefê. Quando você vai no Fefê, você sai do Fefê lá no domingo, é assim que ela tá dizendo. Você comeu tanto que você tá cansado. Porque o teu corpo agora, ele tem que... Toda a energia do teu corpo vai ser agora suficiente para digerir aquele alimento, né? Que tu comeu demais, que tu comeu muito, né? E eu não consigo pensar. Eu fico cansado, eu não consigo raciocinar. Então, e nem sempre, eu comi demais. Mas tem alimentos, que são principalmente os alimentos processados, que eles roubam a tua energia. A gente não tá dizendo que de vez em quando a gente não come. Claro que a gente come pizza, a gente come sanduíche. Mas é o dia a dia, né? Acho intoxicar que, o teu organismo isso com isso. Isso tá falando é importante, porque assim, o que a gente está falando? O tipo de alimento, e aí eu acho que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela consegue perceber, porque eu sei, tipo, que o tipo de comida que eu tô comendo ali, que eu sei que, isso aqui eu vou comer porque eu gosto pra caramba, mas eu sei que isso aqui vai me deixar pesado. Então, quando eu preciso fazer algum tipo de evento, quando eu estou em treinamento, por exemplo, eu preciso fazer algum evento, eu vou dar consultoria, alguma coisa que eu preciso raciocinar demais, eu já me cuido de Tu olha na prática, o teu corpo já sabe. Exatamente, eu já sei o que eu não vou comer naquele dia, porque senão, vai ficar o dia inteiro ali, vai ser mais difícil de eu pensar. Então a gente filtra um pouquinho, acho que ter essa percepção, então em dias que eu sei, e aí para trazer essa análise, que o empresário sabe que ele vai precisar tomar uma decisão difícil, pensar mais e ter um trabalho cognitivo maior, o dia que antecede isso
ele já precisa cuidar melhor da uma alimentação. semana, né? Uma semana antes cuidar, porque o processo digestivo de alguns alimentos, eles demora, né? Então, assim, às vezes a gente acha que só não comi ontem. Não, acho que é importante já ter isso antes, né? O consumo de, por exemplo, de refrigerante, né? Que para algumas pessoas, nossa, isso me faz bem. Só que a quantidade de açúcar que tem ali, ela é mirabolante. Isso afeta muito o teu cérebro, né? Então, na hora ele te dá aquela sensação de prazer, mas depois ele te rouba uma grande quantidade de energia. Nós estamos em 2021. Nós estamos em 2021. Ainda tem pessoas que tomam refrigerante todo dia. Vou te contar um segredo. Sabia que faz 10 anos que eu não tomo refrigerante? Sabia. Sabia? Como sabia? Claro que eu sabia. Eu que te fiz não tomar mais. Vai vendo. Me conheceu, eu já não tomava. Mas é importante isso, né? E a gente... Mas louco, porque é uma coisa que não faz falta. Não faz falta. E como que a gente faz isso lá em casa, né? A gente tem as meninas que vão fazer 12 anos. A gente não tem. E elas nunca tomaram refrigerante, então isso é meio louco, né? Até a gente foi à festinha da Cecília e rodou pouco refrigerante, porque como as nossas crianças não bebem, teve algumas crianças que pediram, então... Por quê? Porque a gente não tem em casa. Então, o fato de não ter, né? E no livro aqui a gente tem um capítulo só falando de refrigerante, e o depoimento que a gente já teve de várias pessoas que, nossa, depois que eu li sobre o capítulo do refrigerante, eu vi realmente o quanto isso prejudica, eu não comprei mais, e nossa, funcionou. Né? Então, o importante é a gente tomar as decisões certas, né? Entendendo que, poxa, aquilo ali vai me fazer tanto mal a curto, a médio, longo prazo, que será que vale a pena eu continuar utilizando isso? Né? Então, acho que é importante eu entender que esses alimentos, eles são inflamatórios e vão causar uma série de danos no meu corpo físico, né? E também na minha mente. É legal tu falar isso, porque no lançamento do livro eu lembrei de um ponto interessante. Inclusive, se você tiver gostando desse podcast, eu peço para você que você compartilhe esse podcast para que mais pessoas ouçam o que a Daiane está falando sobre questão de refrigerante, questão de alimentação, porque quando a gente lançou o livro, tivemos alguns convites para que a Daiane fosse em alguns programas de televisão falar sobre o livro. E nos 45 do segundo tempo, incluindo viagem marcada, com entrevista tudo alinhado, foram canceladas várias entrevistas por causa do refrigerante. Porque é uma indústria muito forte, né? Uma indústria muito forte, que patrocina todos os programas. Então a pessoa fala, cara, incrível o livro, só que eu não posso entrevistar no programa porque o meu patrocinador é o refrigerante. Então a gente sabe o quanto que isso se ir para uma televisão é difícil. Agora a gente está aqui no YouTube, a gente está no Spotify, você consegue compartilhar isso aqui para que mais pessoas saibam disso aqui e entendam como que elas podem se melhorar. Foi engraçado, o Cristiano Ronaldo esses dias fez, o refrigerante não, aqui ó, toma água e tal. A repercussão que isso deu, né? A repercussão que deu, porque realmente é uma percepção diferente, né? Então, estamos falando em alta performance. Poder cognitivo é o pensar, raciocinar melhor, trazer a melhor assertividade nas minhas decisões. E todos esses fatores inflamatórios que você está colocando, a gente sabe que muda realmente o jogo. Afeta e, inclusive, vai trazendo patologias, né? Você quer ser um empresário de 50 anos, então, cheio de processo inflamatório, né? Compartilha. Os meus até não precisa compartilhar tanto, mas o dela aí compartilha, porque esse assunto é bacana, tá? E vamos falar de gorduras. Nós estamos falando de cérebro, gordura, cérebro. E aí? Fala muito aí que devemos fugir da gordura... Mas é verdade, não é verdade? Como é que funciona esse negócio? Tem que cortar gordura de fato? Não tem que cortar gordura? Então, assim, o nosso corpo precisa de gordura, né? Existem as gorduras insaturadas, que são as gorduras benéficas para o nosso organismo. São as gorduras de origem vegetal. Então, é importante o consumo, sim, dessas gorduras. Então, existe cada vez mais, né? Diminuir o índice de gordura. Tem pessoas que não usam nem óleo na salada para diminuir cada vez mais o índice de gordura. E eu vou te dizer que isso afeta todo o teu processo de cognição. O cérebro precisa de gordura? Precisa de gordura, né? Então, é importante. O cérebro precisa principalmente, né? A gente vai falar depois de ômega 3, mas o cérebro precisa de gorduras ricas em ômega 3, ricas em DHA, sendo que 50%, né, da membrana que envolve os neurônios, ela é constituída de gordura. Então, se eu não consumir gordura, da onde que ela vai vir? Né? Então, eu preciso de determinados tipos de gorduras boas, como eu trouxe aqui, de origem vegetal, como óleo de coco. O óleo de coco é extremamente benéfico, né, para a nossa saúde. E principalmente, então, com óleo de coco, ó. E principalmente para a questão cerebral. Então, lá em casa, por exemplo, o que a gente faz? A gente utiliza o óleo de coco no consumo dos alimentos. Né? Você não, às vezes é ruim você tomar o óleo de coco. Eu consigo tomar. As crianças, quando eu sinto que precisa, eu dou. Né? Pela questão de, quando eu percebo que vão gripar, enfim, que ele tem outros tipos de problemas
propriedades também, né? Então, mas o óleo de coco num café quente, bem quentinho, você coloca um óleo de coco, a Cecília adora, eu gosto muito, né? Então, vai da prática de você colocar. O abacate é um alimento rico em excelente gordura para o organismo, castanha, azeite de oliva de boa qualidade. Então, ótimo usar o óleo de oliva, o azeite de oliva numa salada, né, em determinados tipos de alimento, porque eles são ricos em ômega 3 e 6, que é onde eu preciso isso para o meu cérebro, né? E, além disso, esses óleos, eles reduzem o colesterol ruim. Então, vai de contra, né? O que a gente estuda é, a gordura vai aumentar o meu colesterol. Gorduras positivas, eles reduzem o colesterol ruim e melhoram o colesterol bom. Colesterol bom e ruim. Colesterol bom e ruim. Então, nós temos o LDL, que é o colesterol ruim, né? E quando eu faço o teste lá, aparece lá LDL, que é o colesterol ruim. Quando eu faço o consumo, tenho na minha dieta esse tipo de alimentos, eles vão diminuir esse colesterol ruim, né? E vão melhorar o meu colesterol bom, né? Que é o HDL. Então, a importância de eu saber ter essa informação para eu ficar livre de fazer o consumo desse tipo de gordura. Eu não estou falando aqui de gordura saturada, que são aquelas gorduras que são maléficas para o organismo. Entendi. Na nossa bainha de mielina, que é onde, na parte neuronal, para fazer a cognição, para que a gente esteja pensando agora, está existindo um processo cognitivo. E aí lá tem uma bainha de mielina. Ela precisa de gordura boa. Sem gordura no cérebro, não existe cognição. Então, as pessoas vão ficando mais lentas, mais... Né? Então, a importância, né, de eu fazer um consumo na minha dieta, você pode procurar um nutricionista, um nutrólogo, enfim. Até deve, né? Deve, com certeza. E procurar alguém que faça uma dieta adequada para você e coloque esse tipo de gordura positiva na sua dieta também. Eu acho que deve mesmo, porque assim, o nosso objetivo aqui é sempre trazer insights, provocações, percepções para que a pessoa busque, né? Sobre coisas que precisam ser talvez revistas no teu planejamento do dia a dia. E é indiscutível, né? Que, assim, se você não consegue ter uma boa performance pessoal, né? Se você não consegue acordar bem, ter ritmo de trabalho, ter disposição física, ter disposição cognitiva, pensar, raciocinar mais rápido. Ter energia durante o dia, né? Você não vai conseguir performar bem como empresário. Você vai estar sempre cansado. A todo empresário, que se você percebe que ele vive cansado, se você parar e analisar os hábitos de vida dele, você vai perceber que tem muita coisa errada. Né? Então, óbvio, dentro do processo de empresa... Tem empresário que cansa até na hora de falar, né? Tem empresário. A pessoa... Esse dia eu falei com uma pessoa que ela estava cansada e a hora que eu terminei de falar com ela, eu estava cansado já. Então, e a gente não está falando aqui em pessoas que, porque a pessoa é obesa ou que ela tem ela está acima do peso, que ela... Não, a gente tem muitas pessoas magras, mas que estão mal nutridas também. Não estou falando aqui de peso, né? Mas quando eu falo o peso gordo, o cérebro gordo, a pessoa é aquela pessoa que tem, que ela não consegue se movimentar de fato. Agora, você tem pessoas com bastante peso que são muito mais ativas do que a pessoa magrinha. Exatamente. Então, tá tão magra, tá desnutrida. Magreza não é esse o jogo. Tem pessoas que são grandes, mas elas estão extremamente suplementadas e estão voando. Sim. Só que tem um peso corporal maior. Então, quando eu falo em um cérebro gordo, que está ali. O nosso corpo, ele precisa de aminoácidos, ele precisa de vitaminas, ele precisa de minerais, ele precisa de enzimas, ele precisa de hormônio. Né? Então, se eu não consigo repor exatamente da dose certa, exatamente o que eu preciso, com a orientação de um profissional, né? É sempre importante isso, ter um profissional para saber fazer exame, ver qual realmente que eu estou precisando. Né? Se eu não fazer isso, eu vou ficar refém. Né? Eu não preciso mudar a minha rotina, tudo. Não, eu falo que sempre vamos dar passos, né? Então, eu falo, como que uma criança... 10 passos. Exatamente. Como que uma criança ela começa a andar? Ela não começa a andar de uma hora para outra. Ela começa a engatinhar, ela começa a segurar no sofá, daqui a pouco ela vai dando os passinhos até ela conseguir. Então, eu acredito que a gente possa dar esses passos. Por isso, o objetivo do livro. Eu criei 10 passos para que você tenha saúde plena. Legal. E você pode começar com um passo. Já consegui esse, eu vou partir para o outro. Né? Então, se você... Primeiro passo é comprar o livro. Primeiro passo Tem um link aqui embaixo do nosso podcast. Se você está ouvindo no Spotify, no YouTube, deve ter um link aqui nos dois caminhos. No YouTube tem de certeza, no Spotify provavelmente também tem o link onde você pode adquirir o livro, receber o livro em casa e começar a aplicar os 10 passos. Exato. Acho que o primeiro passo é esse. Depois a gente vai abordar aqui os próximos passos, mas antes disso eu preciso pedir uma pausa.
Porque a gente tem o papo de dono. E aí eu te pergunto. E aí é aquele momento onde eu preciso fazer o papo de dono, preciso responder aquela pergunta que a pessoa mandou, ela está esperando ao longo da semana. E é aquele momento que você envia a sua pergunta, a gente vai analisar uma pergunta que você tem dúvidas sobre gestão, sobre negócio, uma decisão que você precisa tomar e você não tinha mais para quem perguntar, você coloca aqui no Papo de Dono e a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto e o que nós temos hoje no nosso Papo de Dono, dona Daiane. Então, selecionei a pergunta aqui da Marina, tá? Ela colocou: sou Marina, tenho um pet shop há 8 anos. Estou com muitas dificuldades na gestão e organização financeira. Meu pai quer entrar de sócio comigo em um novo negócio. Estou na dúvida se é o momento certo. Você pode me ajudar? O pai quer entrar de sócio novo projeto. No pet shop ou no outro negócio? A empresa dela não está organizada, ela não está com problemas na gestão. E o pai dela possivelmente está com uma graninha lá e quer chamar ela para investir no novo negócio. Uhum. É momento para ela sair ou continuar no negócio dela e montar um outro negócio? Bom, se ela já tem problema na gestão de um negócio, vai ter problema na gestão de 2 negócios. Por que o pai dela não entra de sócio no pet shop? Se é que ela de fato quer ser sócia do pai, se o pai vai ser pai ou vai ser sócio, que aí tem a questão também hierárquica, né, da sistêmica do negócio, que o pai vai ser sempre pai, não vai ser sócio, então tem que ver se a parte sistêmica precisa ser resolvida. Mas de fato porque assim, é a questão de colocar o foco. Você precisa colocar foco no negócio para esse negócio dar certo, dar muito certo, gerar um bom resultado e conseguir se tornar um negócio autônomo, ao ponto de que você consiga fazer uma gestão estratégica desse negócio sem que você esteja full time, né, todo o tempo nesse negócio. E aí você consiga abrir um outro negócio e tá tudo bem, escalar múltiplos negócios, você vai ter um gestor, um gerente para ajudar, fazer a parte tática do negócio e você consegue ter 2, 3 empresas, mas pelo relato ainda não é o momento. Pelo relato ainda não é o momento, simplesmente porque as coisas não estão funcionando. Tem problema em gestão e tem problema no financeiro. Vai ter 2 problemas. Vai ter 2 problemas. Então, sim, vai tirar energia, porque se ela já tem problema de gestão e problema no financeiro, é porque as coisas não estão indo bem. Logo, se ela ficar menos tempo dedicada ao negócio, a tendência é que isso acaba prejudicando ainda mais. Esses dias a gente foi num restaurante e aconteceu isso. Aconteceu exatamente isso. Era um restaurante ok, tinha lá um problema ou outro, mas era um restaurante que tinha mais pontos positivos do que negativos e o sócio decidiu, por uma oportunidade do acaso, abrir uma segunda unidade de um outro restaurante de um outro tema. Só que ele está se dedicando nesse novo empreendimento. O que aconteceu com o primeiro? Perdeu pontos. Está descendo de montanha-russa. Está descendo de montanha-russa. E se não tiver uma percepção rápida da mudança, ele perde o negócio e daqui a pouco não consegue levantar outro. Então, esse ponto tem que ter muito cuidado, esse processo de transição. Então, eu acredito que ainda não seja o momento, só que a decisão é sua. Isso aí. A gente dá a nossa opinião, né? Eu dou a visão, né, daquilo que às vezes a pessoa ela não quer ouvir. A pessoa, mas eu acho que... Ela começa a defender a ideia dela. Mas essa é a nossa visão. Vamos lá. Olha só, essa aqui é interessante. Empresário costuma trabalhar muito e dormir pouco. Eu vou estender isso aqui um pouco mais, porque isso aqui é saudável, não é saudável? Tem um número X de horas que eu preciso dormir, tenho que dormir mais cedo, posso dormir um pouco mais tarde. Se eu gosto de dormir 00:20, 00:15, 00:30 e posso dormir, eu tenho que dormir antes. Como é que funciona isso? Então, a questão do sono... É importante que, assim, uma noite mal dormida, ela nunca é recuperada, né? Então, se a gente passa uma determinada fase na nossa vida onde a gente não dormiu bem, isso não é recuperado depois, né? Óbvio que um empresário, quando ele está no começo de carreira, essa rotina esse gás que ele tem de querer fazer, vir à noite, durante um tempo, tudo bem. Só que a longo prazo, isso vai trazer prejuízos para essa pessoa. E quantas horas eu preciso dormir? Eu preciso entender o meu corpo. Tem pessoas que dormem 6 horas e tá ótimo. Ela acorda, tá muito bem. Eu falar do meu caso, eu preciso dormir 8 horas.
Se eu durmo 7 horas e meia, 8 horas, para mim é o suficiente. Se eu durmo menos que isso afeta o meu dia a dia. Eu fico mais cansada, fico com sono, afeta o meu humor. Então, eu entender o meu corpo. Não dá para compensar no outro dia. Se eu dormir 4 no dia, vou dormir 8, 10 no outro, compensa. Compensar, Aí, não muitas dá pessoas, por exemplo, pessoas que fazem plantões, enfim, aí eu vou deixar para dormir de dia. É diferente. O sono do dia e o sono da noite é diferente. A nossa pineal, que é uma glândula que a gente tem lá no nosso cérebro, ela ajuda a diferenciar o dia da noite. Então, quando é noite, né, quando começa a anoitecer, né, se a gente ali 6 horas, por ali, quando começa a anoitecer, já dá aquele soninho, não dá? Muitas pessoas já sentem aquele soninho, parece que se deitar já dorme, né? Algumas pessoas, né? Marcelo nunca sente sono. Não, eu já pensei nisso, eu tinha isso, né? E assim, eu lembro principalmente quando eu trabalhava no banco. Chegava o final do dia e aí tinha mais a questão da rotina, né? Da rotina do horário. Outra coisa para fazer. Que aí eu chegava em casa naquele horáriozinho que tava o sol baixando, tinha aquela rotina e aí de fato tu dá aquela baixada. Quando tem uma rotina que não permite tu chega em casa depois desse períodozinho do baixar o sol ali, meio que já Mas isso é importante, que essa questão do sol, né, de ver a claridade natural do dia, ela faz sentido com relação ao sono, porque o que acontece? Quando o sol está indo embora, né, a pineal entende, opa, tá ficando escuro, né, tá na hora de me preparar para dormir. Se eu pensar lá nos nossos ancestrais, que eles não tinham faculdade à noite, eles não tinham carreira à noite, eles não tinham outra coisa para fazer, né? Sim. Eles dormiam muito cedo. Então, o nosso cérebro entende, ficou escuro, é hora de dormir. Clareou, é hora de acordar. Então, as pessoas que trocam o dia pela noite, elas não têm o benefício do sono tanto quanto precisa ser feito. Que é à noite, durante o sono, que ocorre a produção dos nossos hormônios. Os nossos hormônios são produzidos enquanto a gente dorme. Então, ali eu tenho T3, T4, testosterona, né, o hormônio da masculinidade, que as mulheres também têm, o hormônio da performance física, eles são produzidos à noite, né? Então, todos nós, progesterona, o hormônio do crescimento. Então, por isso que crianças precisam dormir e dormir bem. Né? Então, é durante o sono que são produzidos todos os nossos hormônios, é durante a noite que acontece o detox, né? Todo mundo aí fazendo um monte de tipo de detox, e é durante a noite que ocorre o detox, principalmente cerebral, que é o que a gente está falando aqui. O cérebro, eu não consigo fazer um detox de eliminar toxinas, desligar, né? Eu não consigo eliminar toxinas do meu cérebro. A partir do momento que eu estou com o cérebro intoxicado, né? Eu tenho que passar um tempo aí sem o elemento que está me causando toxicidade, enfim, muitas vezes eu não consigo nem eliminar. É durante o sono que ele é eliminado. Durante o sono, é como se tivesse uma equipe da limpeza que fosse no teu cérebro e varresse tudo o que não precisa para o cérebro. Só que se eu não durmo bem, se eu não tenho uma noite de sono reparadora, que eu chamo... que eu preciso dormir bem com qualidade. Um sono reparador, que tu acorda assim, nossa, que sono bom, como eu dormi bem hoje. Né? Então, eu também. E é um sono sem o uso de drogas, né? Sem o uso de benzodiazepínicos. Eu não estou falando aqui se você faz o uso de tipo de medicamento para dormir que você pare. Nem deve fazer isso sem o acompanhamento médico. Mas o sono reparador é aquele sono natural, onde eu deito e consigo dormir. Quando eu faço isso, ocorre essa limpeza no meu cérebro. Né? Então, o meu cérebro fica mais preparado para o dia. É muito comum as pessoas não dormirem bem. É muito comum. Isso não é normal. Não é normal. Mas é comum. É porque o que acontece? As pessoas precisam ter uma rotina de sono, né? É importante que se crie a rotina do sono. E acontece hoje no dia a dia que não se tem mais a rotina do sono. As pessoas ficam dormindo, vendo TV antes de dormir. Isso prejudica o sono. Isso prejudica que a tua pineal ela entenda, porque ela fica... a luz da TV, a luz do celular, a luz do tablet, enfim, ela prejudica a tua pineal a entender que é hora de dormir. Isso afeta. Às vezes no momento não, mas a longo prazo isso afeta. Então é importante que eu perceba isso. É durante o sono que ocorre reparo de danos celulares. Olha como isso é importante, né? Então, o nosso corpo ele fica cheio de... As nossas células estão se multiplicando o tempo todo. E é durante o sono que ocorre o reparo de danos nas nossas células. Se eu não durmo bem, esses danos eles não acabam sendo reparados. E principalmente aqui para o ponto que a gente está colocando, ele organiza informações. Então, você que é empresário, que estuda, que está sempre ativo e que não dorme bem, essas informações que você capta ao longo do dia, é como se elas não se sedimentassem. Eu dou até um exemplo, como se você tivesse várias gavetas, né? E as gavetas, elas ficam todas abertas com as informações. É durante o sono que elas fecham. Então, a gaveta fechou, a informação está ali dentro. É o famoso
Se eu não tenho essas noites bem dormidas, as gavetas ficam... Eu busco informação, eu não acho. É o famoso preciso descansar para organizar as informações. Exatamente. Eu preciso dar um tempo, porque quando eu busco a informação, o meu cérebro já vai lá naquela gaveta e busca. Senão fica... Eu não lembro mais disso, né? Tem coisa, minha gente. Tem coisa. Tem muita Só coisa. Só um podcast aqui. Não vai dar tempo. Tem muita coisa aqui. É uma aula. Tem coisa pra caramba aqui que a gente tem que perguntar. Então, a importância de dormir bem para o empresário é fundamental. É fundamental que o empresário consiga dormir bem, consiga ter o descanso merecido, né? Para que consiga ter melhores resultados. Legal, mas vamos lá que tem mais coisinha que eu quero perguntar ainda para a gente tocar em frente aqui. Falar sobre o alimento, né? Hipócrates dizia, faça do seu alimento o seu remédio. Né? De que forma que dá para aproveitar melhor essa questão das refeições, que tipo de alimentos mais ricos em nutrientes para realmente dar essa potencializada no cérebro, o que quem está nos ouvindo aqui, o empresário está ouvindo, porra, é legal pra caramba, mas sem remédio dá pra fazer alguma coisa? O tempo como todo... Como é que funciona isso? Existe a diferença de medicamento, né, de remédio e suplemento, né? E quando falam em suplemento, está muito em alta, né, aqueles potão de suplemento para atividade física. Não estou falando desse tipo de suplemento, né? Então, assim, de que forma que eu vou fazer com que as refeições ajam ao meu favor? Eu tenho que ter, primeiro, uma variedade de nutriente, né? Então, se todo dia eu consumo os mesmos tipos de produto, o mesmo tipo de alimento, eu vou ter aqueles tipos de nutriente. Só que o nosso organismo, ele precisa das vitaminas, dos minerais, de vários tipos de minerais, ele precisa de vários tipos de vitamina. E se eu, por exemplo, eu não consumo nenhum alimento com vitamina A, por exemplo. De A5. De A5, né? Vamos fazer, né? Eu ia falar isso. Então, assim, por exemplo, na cenoura que a gente tem a vitamina A, né? E se eu não faço o consumo de alimentos ricos em vitamina A, eu vou ficar carente de vitamina A. E aí a quantidade de cenoura que eu tenho que ingerir para ter a quantidade mínima de nutrientes que eu preciso. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. E aí tem que ir para suplemento. E aí eu preciso ir para suplemento. Então, o que acontece? É onde que eu quero chegar. Exatamente. Então, assim, quando na questão de refeições, eu preciso ter essa variedade de nutrientes, buscar por isso, né? E aí vem que, eu não gosto de salada, eu não gosto de fruta, eu não tenho tempo para isso. E aí entra a questão dos suplementos. Ou não dá tempo às vezes, porque assim, a gente sabe que só que assim, vida corrida, a pessoa às vezes tá comendo em restaurante, não dá para comer, não tem aquilo lá, e aí nem sempre dá para ela montar aquele prato colorido e fazer regrado do jeito que teria que ser, e ela tem que ir para suplementos. Porque o ideal é que eu parta para os alimentos, só que muitas vezes a quantidade não é suficiente, mesmo que você coma uma quantidade grande daquele alimento. Sim. E aí no suplemento tem a facilidade, onde eu vou ter a dose certa daquele tipo de vitamina, daquele tipo de mineral, daquele tipo de aminoácido. Tá, e falando em cérebro, cognição, que tipo de suplementos faz sentido, né? Na tua visão farmacêutica, na tua visão de já treinou os médicos especialistas nessa área, que tipo de suplementos não poderia faltar? Existe uma gama, né? Existe uma gama de produtos, né? De suplementos que eu poderia utilizar, mas eu trouxe aqui alguns principais que não podem faltar. E que servem como exemplo. É importante aqui você entender que não é uma prescrição. Não é uma orientação. Está citando alguns suplementos que podem ser utilizados e que você deve procurar o médico, o nutricionista. A gente não está fazendo nenhum tipo de recomendação para que você faça esse tipo de suplemento. Acho que é importante falar trazendo isso, aqui né? É conhecimento, né? É você conhecer... É o insight, a provocação. Buscar por alimentos ricos nesses nutrientes, né? E buscar por informação. Eu vou procurar um médico, eu vou procurar um nutricionista para que ele crie algo para mim, algo personalizado. Porque não é pegar isso e sair, né, consumindo dessa forma. Então, primeiro é o ômega 3, né? Mas aí aqui eu tenho que buscar por ômega 3 de qualidade. Ômega 3 não é barato. Ômega 3 de R$10 não é um bom ômega 3. Né? Então, assim, é melhor que eu não consuma do que eu consumir algo que é muito, por exemplo, de baixa qualidade. Os ômegas 3 muito baratos, eles podem ter, inclusive, ter toxicidade, como mercúrio, por exemplo. Né? O ômega 3 ele é oriundo, né, de peixes, etc., né, de salmão, enfim. E aí, se eu pego um de baixa qualidade, eu estou usando outro tipo de ômega 3, que é onde eu posso estar, inclusive, intoxicado e eu não vou ter o benefício que eu espero. Eu preciso ter ômega 3 com alto índice de DHA,
DHA é uma gordura do ômega 3 que ela está presente no cérebro, né? Acontece muito, por exemplo, mulheres grávidas, né? Acontece de a mulher grávida, né? Eu já fiquei grávida 2 vezes e a gente às vezes fica um pouco mais lenta, dificuldade de raciocínio, demora um pouco mais para se concentrar. Isso por quê? Porque o teu corpo pega toda a quantidade de nutriente, vitamina, ômega 3 e bota para a criança, para a formação daquele feto. Então aí a gente percebe realmente o que um cérebro come e daqui a pouco ele vai ficando em falta, né? Por isso que eu preciso repor, tanto em, né, falando no caso gestante, mas o ômega 3 eu consumo para qualquer tipo de pessoa. Né? Então, eu preciso, porque o cérebro ele é formado por 100 bilhões de células e as membranas de cada uma delas são compostas por gordura. Então, o ômega 3 ele é uma gordura boa para o cérebro. É como se o teu cérebro pedisse por ômega 3 na tua alimentação e por cápsulas de ômega 3, né? Para melhorar a tua cognição cerebral. Legal. Ômega 3 de qualidade, então. Exatamente. Bacana. O que mais? Aí depois a gente tem o óleo de coco, né, que está super em alta, que todo mundo lá utiliza. Em casa a gente compra de balde. A gente compra de balde, né? E a gente utiliza na hora de preparar os alimentos, ao invés de usar óleo, né? A gente utiliza o óleo de coco, né? Para tudo. Para tudo. Então, o que ajuda muito. Tem vários estudos mostrando o óleo de coco para prevenção de doenças neurodegenerativas, enfim, que ajuda muito. Temos uma substância chamada ácido alfa-lipóico, que ajuda muito na formação de ATP é energia, né? Então, ATP cerebral, o ácido alfa-lipóico, inclusive, ele ultrapassa a barreira hematocefálica, né? Combatendo os radicais livres. Ele é um antioxidante cerebral, ele previne o envelhecimento cerebral, né? Então, um excelente ativo, uma excelente substância para fazer o uso aí para ativação cerebral. Temos aí também o magnésio, né? O magnésio é considerado o mineral da vida. E ele aumenta a transmissão do impulso nervoso, né, que a gente precisa de impulso nervoso aí, para melhorar toda a parte de cognição, melhorar raciocínio. Então, se eu entendo que eu faço uso de substâncias que vão otimizar o meu cérebro, além de outros fatores, né, que a gente vai citar, o quanto isso pode contribuir para o meu lado de empresário, de tomada de decisão, de raciocínio, né, de seguir para um próximo nível aí também. Muito bom, muito bom. Tem coisa pra caramba. Tem tanta coisa que a gente não sabe, que a gente nem sabia que a gente não sabia, que é incrível. E aí isso aqui começa a trazer... a ideia é trazer percepções de coisas que a gente... Nossa, cara, tanta coisa que eu não sabia, né? Daqui a pouco eu começo a me suplementar, vou lá no meu nutricionista, no meu médico, começo a ter uma alimentação mais bacana, começo a ter uma disposição física, começo a tomar uma decisão mais rápida, as coisas começam a aumentar no meu negócio e as coisas começam... E eu começo a me sentir melhor, começo né? Começo a me sentir melhor. Mas olha só, além de suplementação, pra gente fechar aqui, o que mais? Que tipo de outros fatores que eu posso fazer no meu dia a dia? Acho que foi uma aula aqui, quase uma hora aqui de coisas que precisam ser feitas, mas para a gente fechar, dar um bem bolado aqui para a gente fechar, de que coisas que eu poderia implementar na minha vida, para quem está ouvindo a gente agora, que poderia implementar a partir de agora, de uma maneira consciente, porque às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, só que quando a gente faz consciente a gente repete, né? E o que eu posso fazer de maneira consciente que me ajudaria a melhorar a minha cognição, meu cérebro, pensar melhor? Eu acho que um ponto principal é evitar o sedentarismo, né? E aí, quando eu falo aqui em exercício físico, eu estou falando em oxigenação cerebral. Então, quando eu estou fazendo exercício físico, eu estou aumentando a minha oxigenação cerebral, corporal, enfim. Então, o quanto isso é bom, o quanto isso ajuda, né? Também para o empresário nesse sentido. Então, a sair do sedentarismo, praticar exercício físico e procurar algo que faça sentido para você. Suar, ficar cansado. Nem sempre, correr faz bem ou fazer... Então, veja o que faz bem para você. Procurar algum tipo de... Por exemplo, eu comecei a praticar beach tênis e estou amando, né? Então, é algo que para mim fez muito bem. Então, é algo que eu consigo acordar cedaço e vou com prazer, porque me faz bem. Não é algo que eu vou com um saco que eu não estou a fim de ir. Então, procurar por algo que faça bem. E cada pessoa vai encontrar o seu tipo de exercício que faz bem. Legal. Um outro tipo é tomar água, né? Então, aqui a gente já tomou, acho que uns 3 litros de água só nesse podcast. Toda hora. A água, né? Então, é um lubrificante natural, é algo que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente está com dor de cabeça, né? Até um teste que o Dr. Leite sugere que a gente faça. Antes de tomar o remédio, tome água. Às vezes pode ser falta de água, né? Quando a gente está com confusão mental, está cansado, tome um copo d'água. Isso ajuda muito. E a dica que eu dou é, não tome um copo d'água. Sempre que levantar, né? Quando você não tem a água do seu lado, ao invés de levantar para tomar um, já toma 2, já garante, né? Toma 2, faz o excesso. Exatamente. Ter momentos de prazer é fundamental, né?
A gente tem momentos de prazer, momentos de alegria, momentos prazerosos para a vida, em família, 2, sozinho, enfim, né? Buscar por momentos saudáveis. Mais amor, então. Ter mais amor, né? Então, acho que é muito importante isso. Ter paz, né? Buscar por paz na casa, no trabalho, na vida, né? Evitar conflitos, né? Que te tire a energia, tire a tua paciência, tire a tua raciocínio é assim, então. Exato. Só faltava amor, exercício. Né? Só faltava exercício. Só faltava exercício. Agora não falta mais nada. Agora já tem tudo, sobra né? amor. Sobra amor. Né? Momentos de prazer, água em abundância. Que aula. Que aula. Hoje eu fiquei aqui só ouvindo. Foi tranquilinho. Ficar do outro lado ouvindo. Escutando coisas novas, coisas que eu já sabia, coisas que eu já não sabia, coisas que eu não lembrava mais, reforçando. Muito legal, muito legal. Acho que é legal compartilhar isso com as pessoas. Às vezes a gente imagina que é tão difícil fazer. São passos, né? Como ser super dotado, super inteligente. E eu posso usar de artifícios, né, naturais, sobre alimentação, suplementação, exercício, meditação. São acessíveis, criar né? um ambiente saudável em casa, criar um ambiente saudável em casa, um ambiente saudável para mim. E aí isso tudo acaba me tornando uma pessoa que acaba pensando melhor, raciocinando melhor. E para quem quer saber mais, né, eu acho que o livro eu falo dos 10 passos para ter uma saúde plena, eu falo, né, de uma maneira mais detalhada sobre isso que eu falei e muitas outras coisas também. Viva com saúde plena. Você encontra aqui embaixo, caminho mais rápido para você. Tem um link aqui que é um link promocional. Né? Você vai clicar aqui embaixo no YouTube, você está assistindo, você vai clicar, vai ter um link promocional e você vai receber na sua casa. Uma condição simplesmente incrível, frete grátis para você ler esse livro, aplicar junto com a sua família e aproveitar muito. Viva com saúde plena, muito bom esse livro. Legal esses insights que a gente trouxe aqui para os empresários. E chegamos ao fim. Se você quiser saber mais, pode seguir lá no Daiane Henrique Oficial, né? Tirar dúvidas, quiser saber mais um pouco sobre isso, né? Pode chegar lá e conversar comigo também, que eu vou ter o prazer de ajudar. Muito bom, muito bom. Então, chegamos ao fim de mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Hoje trabalhando mais a parte pessoal, a parte cognitiva, a parte do empresário, porque uma empresa mais lucrativa precisa de um empresário que comande essa empresa, que esteja atento, que esteja com o cérebro ativado. E esse foi o objetivo de hoje, trazer uma provocação diferente para você cuidar de você. Se você estiver cuidando de você, você vai conseguir cuidar da sua empresa. Tá bom? Vamos ficando por aqui. E semana que vem a gente volta com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau.